quero saudar todos com a graça e a paz. Amém? Vamos ao nosso estudo nessa noite. Apocalipse capítulo 6. Abra aí, por favor. Apocalipse no capítulo 6. Temos ainda um grande caminho a percorrer. Boa parte, estamos apenas no começo do livro de Apocalipse, né? Tem muita coisa aí para a gente poder ver ainda. Mas, a partir de agora, meus irmãos, são os textos, vamos dizer assim, mais emblemáticos, são os textos mais, talvez, que gera dúvida na cabeça de algumas pessoas, né? Na verdade, até hoje, alguns textos de Apocalipse ainda é motivo de discussão entre teólogos, entre pensadores, entre homens de Deus, pastores, que ainda têm algumas divergências pela interpretação do livro de Apocalipse. Mas tem uma coisa que nós todos concordamos e somos fielmente, vamos dizer assim, acreditamos fielmente, é que o livro de Apocalipse, ele retrata Deus em sua glória e a glória do seu Filho Jesus, e que ele voltará para buscar a sua igreja, né? Isso a gente tem plena ciência de que Apocalipse, na verdade, ele fala do poderio, fala do nosso Jesus Cristo, das coisas que vão acontecer, e que no final, Jesus e a sua igreja triunfarão sobre a morte, né? Então essa é a convicção plena, indubitável de que nós temos de Apocalipse. Agora, tem alguns trechos que temos algumas divergências de interpretação hermenêutica, mas buscamos sempre ter uma linha de raciocínio mais aproximada e mais coerente do que aquilo que a gente acredita ser. E aí, a partir desse livro, do capítulo 6 de Apocalipse, vai aparecer algumas figuras bem interessantes. Cavalos, cavaleiros, né? E aí começa a gente ver com mais frequência as figuras de linguagem, que são simbolismos, né? Que são hipérboles, que são pleonasmos. Então a gente vai tentar se munir de alguns conceitos da língua portuguesa, munir de alguns conceitos que a gente tem da Bíblia, para poder entender o que esse trecho de Apocalipse quer dizer, certo? Porque, veja, se a gente for interpretar de forma literal, nós iremos errar em alguns pontos. Por exemplo, quando João diz, e ele vai dizer aqui nesse capítulo, a gente vai ler, que ele viu um cavaleiro descendo num cavalo vermelho. Literalmente vai ser um cara descendo num cavalo vermelho? Não, não é isso. A gente vai entender o que representa, que simbolismo é esse, que esse cavalo descendo com esse cavaleiro. Na verdade, na visão de João, ele pode até ter visto, mas não é que literalmente vai descer um cara num cavalo vermelho. É um simbolismo de algo que vai acontecer e o que representa isso na humanidade. Então, a partir de agora, você precisa entender que o que nós vamos ler são simbolismos e cada coisa tem um significado. À luz disso, também precisamos entender que existe um Deus que está sentado no trono e ao lado dele está o Cordeiro e que nada fugiu do controle da mão de Deus. Tudo está na orientação, tudo está predestinado, tudo está no controle da mão do nosso Deus e agora também na mão do Cordeiro que tirou o pergaminho da mão de Deus, do homem que estava sentado e está agora abrindo os selos. Quem está entendendo diz amém. Então, vamos ler com calma, vamos ler com paciência. Se você tiver dúvida, você anota, pergunta, que a gente vai tentando tirar. Se eu não souber, o Diácono Timóteo está aqui, ele tira, né, a sua dúvida, certo? Estou contando contigo aí, Timóteo.
Então, Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 1, diz o seguinte. Primeiro, antes da gente ler, quantos selos são? Quantos? 7. Mas aqui só vai ter quantos? 6. O sétimo a gente vai ver lá no capítulo 8, certo? Então, já de antemão a gente só vai ver 6 aqui e o sétimo selo só no capítulo 8. Vamos lá. Verso 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se uma voz do trono dizendo, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e um cavaleiro com um arco. E lhe foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, agora vermelho, e o seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi um terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e um cavaleiro com uma balança na mão. E vi como uma voz no meio dos 4 seres vivendo, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome e pela mortandade e por meio de feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que vinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas os nossos sangues dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Vi quando um cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio então um grande terremoto. O sol se tornou negro como seco de crina, a lua toda se tornou como sangue, as estrelas dos céus caíram pela terra como a figueira, quando é abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todos os escravos e todos os livres se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e esconder-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira de Deus, e quem é que pode suster-se? Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra nesse momento. Te peço, meu Deus, que assim como o Senhor vem nos ajudando a entender a Tua palavra, o Senhor nos ajude mais uma vez nessa noite, para que possamos interpretar o que de fato o Teu Espírito quer falar conosco, para que a Tua igreja saia daqui um pouco mais entendida da Tua palavra e o Teu nome seja glorificado mais uma vez nas nossas vidas. Te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vamos lá? Então, esses
6 selos aqui foram abertos, né? E durante a abertura dos selos, algo acontecia. Isso é pacífico, né? A gente entende que toda vez que abria um selo, algo acontecia e João mostrava, escrevia o que é que ele estava vendo, certo? E aí é interessante porque a gente já viu desde o capítulo 1, na verdade, perdão, desde o capítulo, creio que é 4 ou 5, que a gente vê os 4 seres viventes, né? Aqueles 4 seres que estão ali em volta do trono de Deus. Deus está sentado no seu trono, o Cordeiro está ali também, sentado no seu trono como morto, né? E os 4 seres viventes, também estão os anjos, né? Os 24 anciãos, né? Os irmãos vão lembrar, e João está ali vendo aquela cena. E a partir de agora, quando o Cordeiro pega ali da mão de Deus o pergaminho selado, ele começa a tirar os selos. E a gente viu aqui que ele tira 6 selos. E quando ele vai tirar o selo, ele escuta uma voz de um daqueles seres viventes que estão ali perto de Deus, perto do trono, dizendo assim: olha, vem. É como se o animal estivesse sendo assim, como aquela figura estivesse sendo assim: olha, venha ver o que vai acontecer, venha ver agora o que está prestes a acontecer quando ele abrir o selo. E aí ele chega perto, quando abre o selo, a primeira coisa que ele vê é o quê? No verso 2 vai dizer: eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, né? Os irmãos sabem o que é um arco. E foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, o primeiro selo que é aberto é o selo do cavalo branco e o seu cavaleiro, que tem na mão um arco, tem uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. E quem é esse cavaleiro, pastor? O que representa esse cavaleiro? Na teologia escatológica, a gente vai ver algumas interpretações de quem é esse cavaleiro e esse cavalo, certo? O que representa esse cavaleiro? Então, eu separei 3 pensamentos aqui, eu vou dizer bem rápido, e vou dizer o que eu acredito, tá? Quem é esse cavaleiro branco? Que é que ele está chegando para essa coroa vencendo e para vencer? E aí a primeira interpretação é de um escritor alemão, né, Adolf Pohl, e ele vai dizer que ele acredita que esse cavaleiro, ele é o anticristo, né? Ele vai dizer na sua análise desse versículo que esse cavaleiro branco, ele é o anticristo. E ele representa o anticristo como um cavalo branco, como alguém branco, porque o anticristo ele vai trazer uma pseudo-impressão de santidade. O que é pseudo? É falso, né? Ele vai trazer uma ideia de unir, vamos juntar, vamos trazer paz, eu tenho na minha mão a solução para todos os problemas. Então, a ideia do cavalo branco, segundo Adolf Pohl, é que ele é o anticristo. Tá aí as imagens, pode estar, coloca aí. Né? Agora, essa visão aqui, essa ideia aqui está... Apaga aí essa luz aqui, por favor. Apaga essa também aí, Tassiana, por favor. Veja, essa imagem... Agora não é para desligar tudo não, Tassiana? Pronto. Foi não? Pronto, voltou. Se você vê essa imagem, a imagem mostra um cavaleiro esquelético, né? Um esqueleto ali. Então, essa imagem representa o anticristo, na verdade, né? Então, é a ideia de que esse cavaleiro branco ele vai trazer unidade para as nações. Ele vai trazer unidade para os povos. As pessoas serão enganadas por ele. Não é? Tem um texto bíblico que diz que, se possível for, até os escolhidos de Deus seriam enganados. Então, a ideia é que esse cavaleiro branco é o anticristo, segundo a visão de Adolf Pohl.
O outro pensamento é de Júlio Andrade Pereira, é um brasileiro, também teólogo. Ele vai dizer que esse cavaleiro, ele representa o poder militar, né? Ele representa um fato que vai acontecer, mas que chega com poderio militar. É como se fosse uma paz entre as nações, regida por um governo e com força. Eu também não acredito muito nisso. Eu sou mais da teoria de William Hendricks, que é um escritor de um livro muito conhecido, que é Como o Ferro Afia o Ferro, né? Então, se você puder ler esse livro, também é muito bom também. Então, Hendricks vai dizer que esse cavaleiro branco, ele é Jesus Cristo. Esse cavaleiro branco, ele é Jesus. Por quê? Ele vai dar algumas afirmações e que eu também advogo que esse cavaleiro branco, ele é Jesus. Por quê? Porque em todos os momentos na Bíblia, inclusive em Apocalipse, a gente vai ver Jesus vestido de que roupa? Branca. O que é que Jesus tem na cabeça? Uma coroa. Ele vai dizer para a sua igreja, olha, que ninguém roube a tua coroa. Ao que vencer, darei uma coroa da vida. Então, a ideia é que Jesus é rei, Jesus é Senhor. Então, ele tem sobre ele uma coroa. E ele vem para vencer e está vencendo. A gente viu isso lá no capítulo 3, que Jesus Cristo está à direita de Deus vencendo. E ele já venceu, continua vencendo e haverá o último dia, que é o dia da vingança. Então, nós acreditamos que esse cavaleiro no cavalo branco, é Jesus Cristo. E a gente vai se fundamentar também à luz de Apocalipse capítulo 19. Abra a sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 19. Quem achar, fique em pé, voz bem alta aí. Nosso irmão Giva vai levar um microfone para você ler. Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 ao verso 16. Irene, foi mais rápido ali. Que diz assim: nisso vi os céus abertos e um cavalo branco diante de mim. Espera aí, calma. O que está diante dele? Um cavalo branco. Certo, continue. Desculpa ele interromper, vá. Diante de mim. E aquele que estava montado no cavalo chamava-se Fiel e Verdadeiro. Ele é aquele que julga e guerreia com justiça. Os olhos dele eram como labaredas de fogo, e na sua cabeça havia muitas coroas. Na testa dele estava escrito um nome, e só ele sabia o seu significado. Estava vestido com roupas mergulhadas em sangue, e o título dele era Palavra de Deus. Os exércitos do Senhor, os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, branco e limpo, seguiam-no montados em cavalos brancos. Da sua boca saía uma afiada espada para derrubar as nações. Ele as governou como uma vara de ferro e pisou largar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto e na coxa dele estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Então, quem é esse aí? Jesus. E ele está montado em quê? Qual é a roupa dele? Ele tem o que na cabeça? Então, veja. Apocalipse ele não está se contradizendo. Então, acredito, à luz do capítulo 19 que nós lemos, que esse cavaleiro branco que vem com a coroa, roupa branca, vencendo e para vencer, que é o mesmo cavaleiro que aparece em Apocalipse 19, é aquele que vem com a espada, com seus olhos como chama de fogo, vem vencendo, com as vestes ali brancas, mas com o sangue ali derramado, não é? E na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Então, entendemos que eu acredito, tá? E assim, pastor, eu acredito que é o anticristo. Veja, se você acredita que é o anticristo, você precisa se embasar com textos bíblicos que defendam que ele é o anticristo. Não tem como você dizer, eu acho que é. Não, você precisa estudar para dizer assim, ele é por causa disso. Certo? Então, se você for ler Adolf Paul, ele vai ter lá seus entendimentos. E pode ser, não estou dizendo aqui que nós somos os donos da verdade, não é isso, mas é o que nós acreditamos à luz daquilo que a gente estuda. Então, esse primeiro cavaleiro não é essa figura cadavérica que está aqui, esquelética. Nós acreditamos que é... tá, esse aqui, beleza, justamente, esse aqui, ó. Eu estava olhando porque aqui tem um branco aqui também, né? Esse aqui, ó, tá vendo? Um cavalo, um arco, uma coroa lá e as suas vestes brancas. Pode falar, Tomás. É o microfone aí, por favor. Aí ele descreve aqui no 45, a partir do verso 2, diz assim, tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou entre teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperadamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos cairão debaixo de ti. Amém. Salmo 45. Então veja que aí ele vai falar inclusive das flechas. O que é que esse cavaleiro está na mão aí? Um arco. E o que é que o arco solta? As flechas, né? Então é uma representação profética de Jesus. Fale, homem de Deus. Lá atrás. Está bom, os irmãos hoje já começaram bem, né? Graça e paz, igreja. Amém. Pastor, tem um livro aqui também que fala que é o anticristo. Esse livro, qual é o livro seu? Cláudio Honor de Andrade. Não entendi. Cláudio Honor de Andrade. Cláudio Honor de Andrade. Dicionário de profecias. Pronto. Depois, Dicionário de Profecias Bíblicas, de Cláudio Honor de Andrade. Certo. A gente precisa ver só... Eu não conheço esse escritor, mas, assim, algumas linhas pentecostais e neopentecostais acreditam que ele realmente é o anticristo. E aí, como eu disse, vai pegar, né, alguns textos, alguma coisa, para embasar o pensamento. E aí vai dar ideia de que qual é a visão que mais se encaixa. Então, se apegue e vai estudar sobre isso. Esse texto que eu li foi baseado nas referências. Em Apocalipse, a Bíblia não tem as referências? A referência cruzada. Cruzadas. Aí dá justamente a que se eu leu, 19, essa de Salmos, da Zacarias 6, 3, 11, da Apocalipse 14, 14, 19, 11. Exato. Vai guardando, né? Então, tranquilo aí, né? Vamos avançar. Segundo selo. E quando abriu o segundo selo, verso 3, quando abriu o segundo selo, ouvi um segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu um outro cavalo vermelho, e verso 4, agora. E sai um outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Então, esse segundo agora personagem que aparece é um cavaleiro com o seu cavalo vermelho, não é? E foi dada a ele uma espada e deu a ele uma ordem para que ele fizesse algo para que os homens se matassem, não é? Então, esse cavalo vermelho, a gente acredita, né, um pensamento que acredita que ele é a percepção, né, a percepção
da perseguição que a igreja sofreu durante o período da existência da igreja. Então, essa espada que ele traz aí é a ideia de matar, né? A ideia de perseguir. E a pessoa que está num cavalo, quem conhece filmes, já assistiu filmes de cruzadas, a pessoa que está sobre um cavalo com a espada, ele tem mais, né, desenvoltura na batalha. Ele consegue matar mais pessoas do que aquele que está ali no chão, né, na linha de frente. Então, a ideia aqui é que esse cavaleiro ele representa a perseguição que a igreja recebeu durante vários impérios que surgiram na história. No último encontro que tivemos com os homens aqui, nós falamos sobre a perseguição que a igreja teve, né, no Império Romano. Então, durante toda a história, teve várias perseguições. Teve a perseguição do Império Romano, teve a perseguição da Inquisição, teve a perseguição do comunismo, fascismo, nazismo, né, todos esses tipos de ismo que teve aí. Nós, inclusive, estamos passando por uma perseguição. Ou você acha que a igreja não está sendo perseguida? Né? Todos nós estamos sendo perseguidos. Quando tentam nos calar, quando tentam parar a igreja, quando tentam impedir o avanço da pregação do evangelho. Então, mas a ideia aqui é de morte, né? A ideia aqui é de realmente matar os cristãos. A gente viu no período da perseguição romana, os cristãos sendo mortos das mais formas diversas, né? As formas mais hediondas que pudesse imaginar. O que desse na telha do imperador, ele inventasse, era para matar o povo. Então, esquartejados, né? Pegava um braço, amarrava num cavalo, no outro as pernas, então as pessoas eram ali, né, arrancados os membros, né, queimados vivos, crucificados de cabeça para baixo, torturados, arrancados unhas, arrancava dente, queimados em óleos ferventes, colocados dentro de touro ardente. Então, eram das formas, cerrados ao meio, ainda vivos. Então, era essa perseguição que existia no período do Império Romano. Passou o tempo, né, as perseguições foi meio que se readequando, mas a igreja continuou sendo perseguida. Quantas vezes, pelas inquisições aí de alguns reis doidos, mandavam queimar as Bíblias em praça pública? Você acha que hoje alguém consegue entrar na Coreia do Norte com uma Bíblia? E se for pego lá? Então, é no mínimo preso, né? Então, o que está acontecendo hoje com aquele país aqui na continente, aqui no sul, né? Lá me ajudem, por favor. Não, na Venezuela não, tem um outro, é um pequeno, né? Que estão perseguindo os pastores. Não, é a Guatemala, né? Nicarágua, isso aí. Então, na Nicarágua, estão perseguindo os pastores, fechando a igreja, né? O exército chega, manda fechar, prende o pastor, né? Então, lá, inclusive os missionários, lá na África, quantas vezes chega a turma lá armada, mata todo mundo, mata os missionários? A perseguição nunca parou, né? Então, mas essa ideia aqui, né, que é uma ideia que eu acredito, é a perseguição, né, para tirar essa paz dos homens, né, para se matarem uns aos outros. Então, a ideia também de guerra, né, a ideia de... Hoje, o homem adora uma boa guerra, né? Os homens maus aí adoram uma boa guerra. Quando a gente vai para o terceiro selo, na verdade, ele é uma consequência do segundo. Porque, veja, no terceiro selo, no versículo 5, ele vai dizer: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança
na mão. E ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, a ideia aqui desse terceiro selo é como se fosse uma consequência do que aconteceu no segundo. Porque o segundo cavaleiro veio para tirar a paz e fazer com que os homens se matassem. Guerras. E com a guerra, o que é que tem as consequências da guerra? O que é que acontece com as consequências da guerra, além da morte? Momento de quê, Timóteo? Aumento de custo de vida. A pessoa não tem como comprar. Aí ela vai passar o quê? Fome. Então, a ideia desse versículo, desses 2 versículos do selo, é a ideia da escassez. Quando a pessoa vem com uma balança, é a ideia de comércio, de compra, né? Poder de compra. Então, veja que o servente vai dizer assim, olha, 1 denário. 1 denário é o quê? Uma medida, é um salário de trabalho por dia. Você trabalha o dia todinho, naquela época, e ganhava 1 denário. Então, a ideia aqui é que a consequência do segundo selo é que vai ter uma fome tão grande que a pessoa vai trabalhar o dia todinho e não vai conseguir comprar o que comer. Ele não vai conseguir comprar trigo, ele vai conseguir comprar o quê? O que é que o texto vai dizer aí? Cevada. E cevada é o que dava para os animais na época. Então eu não vou conseguir pegar o trigo para fazer o pão. Eu vou ter que comer a coisa que eu achar no meio do mundo aí para se alimentar. Então, a guerra, a consequência da guerra se chama inflação. A gente tem visto isso. Hoje em dia, vou passar para o Eduardo, inclusive hoje, nessa semana, o real está caindo e o dólar está lá em cima. Todo mês, se você for no mercado com o mesmo valor que você recebe, você não traz as mesmas coisas que você trouxe no mês passado. Isso se chama inflação. Então, é fome, né? É a ideia de poder para comprar. Agora, no final do versículo, vai dizer, olha, não toques no azeite e no... Então, diante dessa fome, diante dessa escassez, vai existir ricos, cada vez mais ricos, que não sofrerão com isso. Pode falar, Eduardo. Graça e paz a todos. Amém. Nós tivemos aí essa tragédia aí no Rio Grande do Sul. Não precisou nem ter guerra, né? Só foi falar que estava uma tragédia. O que foi que aumentou no nosso país? Principalmente. Foi dizer que ia ter crise no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz do Brasil. Aí os empresários já aproveitaram a oportunidade. Além de limitável, 10 pacotes por CPF. O CPF. Entendeu? Então, o teu CPF estava melhor que o meu, que o meu só podia 5. O meu tinha mais crédito. Tinha, né? Entendeu? Então, mas o que a gente tem que focar é o que a palavra diz. Não é? Muitas vezes a gente se desespera, né? Parece que nós não acreditamos em Deus. Porque a palavra de Deus diz que o justo jamais irá mendigar o pão. Independente da situação, crise, tragédia, enchente, Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Amém. Então, a ideia, obrigado, Eduardo, essa é a visão, né, na verdade. Então, há alguns anos atrás, não chegou no meu tempo, não era do meu tempo, mas aqui no Brasil, né, é do tempo de Manassés, mas aqui no Brasil, vocês vão lembrar, vocês que eram dessa época, chegava um momento no dia que a hora do leite corre para o mercado, porque se passasse aquele momento, o preço do leite mudava, subia. Era desse tempo? Né? Corria para pegar o arroz que está aquele preço, naquele mercado apareceu o arroz, corre lá, quando chegava lá, estava uma fortuna. Tá assim, né? Se você for na Venezuela, estou dizendo isso com propriedade, porque eu conheço vários venezuelanos. Inclusive, a gente já fez um trabalho lá no seminário com os venezuelanos que vieram da Venezuela para Pernambuco andando
para fugir de lá. Ele chegava com um bolo de dinheiro assim, ó, jogava no chão, aqui, não vale nada. Um bolo de dinheiro, não vale nada, não compro nada. Por quê? Porque o dinheiro lá não vale nada. Recentemente a gente foi lá no Foz do Iguaçu, né? Fomos lá para a Assembleia da Convenção. Eu tive a oportunidade de ir no Paraguai e na Argentina. Cheguei na Argentina para comer a tão falada picanha argentina, que eu não ia perder a oportunidade, né? Vai fazer feira lá. O cara do Uber que eu disse, peguei o Uber, eu disse, e aí? Ele disse, eu abasteço lá no Paraguai, porque além de ser mais barato realmente, mas o real vale mais. Aí eu fui na Argentina comprar a picanha, que eu cheguei lá, foi 9 mil lá, um valor tal. Eu disse, isso aqui é quanto? Ele, divida por 200, é o que você vai pagar. Então, veja, o valor do real deles lá é o nosso dividido por 200. Então, quando eu fui pagar lá, paguei 30 contos, 20, 45 reais. Então, hoje está essa escassez, né? E o Brasil luta para não chegar a esse ponto, né? Não chegar a esse ponto. Vamos avançar? A hora está passando que está pior do que o cavaleiro correndo aí. Esse cavaleiro. Então os irmãos entenderam a ideia aqui do que é esse cavaleiro que chega com essa, né? E dizendo, olha, uma medida de denário, não, cevado, isso aqui é a ideia da consequência das guerras. Consequência do que vai acontecer, é a fome. Você vai ter dinheiro, mas não vai conseguir comprar. Quarto selo. Verso 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo chamado Morte. O inferno estava o seguindo, e foi-lhe dado a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada. Aí ele diz, para matar a espada pela fome, pela mortandade e por meio de feras da terra. Então, a ideia aqui, no original grego, essa palavra amarelo, né, é a ideia de palidez. É um cavalo pálido. Se você já viu em algum lugar, aqueles cavalos que nem é amarelo e nem é vermelho, é um cavalo com uma cor meia, né? Então, é o que é o nome? Aquela cor pálida, né? Pronto, quando a pessoa está com hepatite, daquela amaredão, aquele amarelo, né, da pessoa que tem hepatite, né? Você olha assim, rapaz, esse cara, tu tá com o pé na cova. Quando a pessoa morre, que você olha para o cadáver está aquele, né, aquele branco, aquele negócio meio amarelado, aquela cor ali, que a gente chama de amarelo cadavérico, né? O amarelo do cadáver, o amarelo daquele pessoa que, sabe, está quase beirando a morte. Então, não tem um pingo de sangue, né? Você olha assim, não tem nada, o cara está anêmico, está naquela situação. Então, é um amarelo pálido, é a palidez. E esse amarelo, que na verdade é a morte, aqui representada pela morte, e ele vai falar de uma dualidade aí, além da morte, vem depois, junto com ele, o inferno, né? O inferno está acompanhando. É como se fosse assim, dissesse assim, a morte está indo aqui, tem até um cara aí na rede social brincando, amostradinho, né? Aquela, né? Representando a morte ali, né? Que é o ceifeiro, né? A morte como a ideia do ceifador, que tira a vida, ele ceifa a vida. Então, é como se a morte fosse lá, tirasse a vida e o inferno colhesse a alma. Porque o inferno está indo atrás, né? Não é isso que o texto vai dizer? Verso 8, olhei um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo ele chamado Morte, e o inferno estava o seguindo. É como se o inferno está lá atrás, né, o inimigo, a morte
ceifa a vida, aí o inferno, opa, mais um para a conta. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu. E é uma ideia grega, que a ideia de inferno aqui é Hades, a palavra grega para inferno aqui é Hades, que é, quem já assistiu ou conhece a mitologia grega, um deus da morte. Os mortos, quando morrem, vão para o Hades, o Sheol, né? O inferno. Então, tem uns desenhos, se você quiser assistir, na Disney tem, que chama Hércules. Quando o cara morre, entra aquelas almazinhas, aí tem faz trum, mais um, mais dois, né? Então, é a ideia de que quando a pessoa morre, o inferno vem requerer a autoridade sobre aquela pessoa que morreu sem Jesus, né? Então, essa morte aqui, ela vem com a ideia de mortandade. Ele vai matar pela espada, são as guerras, né? Todos os conflitos armados, pela fome, que a gente viu o terceiro cavaleiro, e pela mortandade. O que é mortandade? A ideia de mortandade é doenças. A ideia de mortandade é enfermidades. É as consequências daquilo que já vem acontecendo. Quando a pessoa está com fome, quando a pessoa não tem saneamento básico, quando a pessoa não tem uma condição de vida, o que acontece? As doenças crescem. Por isso que na Idade das Trevas, conhecida como Idade Média, o maior número de pessoas morriam por causa de doenças. A taxa de vida era no máximo ali de 16, 17 anos. Os jovens morriam com muita facilidade por causa da fome e por causa das pestes, por causa das doenças. Então, a ideia aqui é que essa morte, ela vai terminar ali de ceifar, né, de matar muito mais, junto com os demais cavaleiros. E aí eu anotei aqui, rapidamente, a quantidade de pandemias, de doenças que surgiram na humanidade e quantas pessoas morreram por causa delas. Por exemplo, eu anotei aqui, na Primeira Guerra Mundial de 1914, só quem estava foi Luiz Carlos aqui, né? 1914. De 1914 a 1918, na Primeira Guerra Mundial, mais de 10 milhões de pessoas morreram. Primeira Guerra, 10 milhões de pessoas, onde os aliados da França derrotaram a Alemanha. Na Segunda Guerra Mundial, quem é que aparece na Segunda Guerra Mundial? Quem é que lembra? Adolf Hitler e o seu desejo louco de purificação da Alemanha e do mundo contra o sangue judeu e de todos que tivessem um pingo de sangue judeu, o cristão, né? Judaico-cristão. Matou entre 1939 a 1945 70 milhões de pessoas. Onde, depois da vitória dos aliados dos Estados Unidos, derrotaram a Alemanha e o nazismo. Está lá no National Geographic, as informações coletadas lá. Aí continua, isso pela guerra, né? Isso pela guerra. Aí a gente vai por doença. Em 1520, surgiu a tal chamada varíola, matou mais de 56 milhões de pessoas. Em 1918 a 1919, no auge da Primeira Guerra Mundial, surgiu a conhecida gripe espanhola, de 40 a 50 milhões de pessoas. Quem sabe quantas pessoas tem no Recife? Quanto? 4 milhões, nessa faixa de 4 milhões. É como se a gente matasse, como se morresse para a gripe espanhola. Quantas vezes? Mais de 10 vezes a população do Recife. Mais de quase 50 milhões de pessoas. Aí, a partir de 81, que foram registrados mortes por HIV. Mais de 35 milhões de mortes. Depois do surgimento em 1976. Teve uma também chamada peste negra ou peste bubônica.
matou mais de 700 milhões de pessoas, cerca de 60% da população da Europa. Fruto ali das pulgas, né, e dos carrapatos que eram contaminados dos ratos, que eram, né, a Europa era um país insalubre, né, as pessoas estavam amontoadas ali. Então, mais de 700 milhões de pessoas. Sabe o que é isso? Só no Brasil a gente tem cerca de 200 mil pessoas. Milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas. A gente mais que triplicou a população do Brasil mortos por causa da peste negra. Irmãos, eu posso falar aqui, sem falar do Covid-19. Então, será que não tem algo sobrenatural nisso? Será que não é um cavaleiro que está aí atuando desde o começo da história? Né? E quando a ideia falar de cavaleiro, justamente uma figura de linguagem para os fatos que acontecerão naquele período da história. Tranquilo até aí? Nada tranquilo, né? Mas... Tem que tomar vacina não, né? Tá certo. Aí agora a gente vai para o 5º selo. Perguntas até aí, meus irmãos? Não, né? 5º selo, versículo 9. Quando ela abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos, que iam ser mortos, com igualmente eles foram. Aqui é um fato muito interessante e que nos impacta diretamente como filhos de Deus. Porque agora, veja, a partir até o 4º selo, né, que a gente viu, os fatos estão acontecendo na terra, certo? Mortes, doenças, fome, pestilência, tudo está acontecendo na terra, pessoas morrendo. Agora há um fato que está acontecendo no céu. A cena sai da terra e João olha agora para o céu. E no céu ele escuta, ele ouve, né, no 5º selo, vozes. Que vozes são essas? Das almas daqueles que tinham sido mortos por causa do Evangelho. Aqueles que morrem por causa do Evangelho são chamados de quê? Mártires. Os mártires da igreja. Então, todo aquele que morre no Senhor, você vai dar um amém aí. Todos aqueles que morrem no Senhor vão se encontrar com Jesus no céu, né? Então, esse texto agora, Jesus está mostrando para a igreja que, diante dos fatos que estão acontecendo, existe a alma dos mártires que estão lá com ele, e essas almas não estão inércias, não estão sem saber o que está acontecendo, elas estão vendo o que está acontecendo, elas estão observando os fatos que estão acontecendo, e elas voltam-se para Deus e dizem: ó Senhor, soberano, até quando o Senhor não irá se vingar? Até quando o Senhor não vai intervir? Até quando o Senhor não vai se vingar dos sangues daqueles que foram derramados? Então, há um questionamento daquelas almas que estão ali com Deus. Aí veja, aqueles que morrem sem Jesus vão para onde? Inferno, Sheol, Hades. Lembra que o anjo está lá, a morte matando, o inferno está o quê? Recolhendo. Mas tem as almas daqueles que morreram com Jesus. Esse o inferno não leva, não. Esse vai para o lado do Senhor Jesus no céu. Então, aquelas almas estão lá dizendo: Senhor, tem muita gente lá, servo teu, que está morrendo também. E o Senhor não vai, né? O Senhor não vai intervir, o Senhor não vai vingar as nossas mortes.
E aí nós aprendemos uma coisa muito interessante aqui. Porque tem gente que diz assim, quando o crente morre, o que acontece? Até hoje ainda tem muita gente que não sabe dizer o que é. O corpo volta para o pó, da onde veio. E o espírito volta para Deus que o deu. O espírito vai lá para Deus. Então está lá com o Senhor Jesus, né? O espírito dos salvos. Só que ele fica num período, vamos dizer assim, num período intermediário. Pastor, é o que a Igreja Católica chama de purgatório? Não. Não é o purgatório, né? Porque purgatório é purgar. A alma está ali sendo passada por um processo de purificação. Ainda corre o risco dela ir para o inferno. Para ver se vai para o céu ou não. Nós não acreditamos nisso. À luz do que a gente entende na Bíblia, quando o crente morre, a alma, o espírito está com Deus e o corpo volta para o pó. Só que a gente aprendeu em Coríntios que Paulo vai dizer que a gente vai receber um corpo o quê? Transformado. Então, a alma está com Deus lá, sendo glorificada, sendo ali, né, participando da adoração contínua com Deus, vendo o que está se acontecendo, mas ela está esperando o dia da vingança. Ela está esperando o dia que o Senhor vai trazer os mortos de volta. Os seus corpos voltarão, agora não mais um corpo pecaminoso, mas um corpo glorioso para reinar ao lado do Senhor Jesus. Com corpo e com alma. Quem não entendeu isso? Quem não entendeu isso aqui? Todo mundo entendeu? Então, eu acho que tá bom. Se todo mundo entendeu. Então, vejam. Se uma cristã morre, o corpo vai para o pó, vai se desfalecer. A alma vai estar com Deus, esperando aquele grande dia que a trombeta vai tocar. Jesus buscar a sua igreja. O corpo vai voltar. Agora um corpo revestido de imortalidade, de glória, de honra, para, junto com a alma, morar com Deus no céu. E aí, nesse texto, ele ainda continua. No versículo 11, Deus vai responder às almas, que as almas questionam a Deus. As almas dizem assim, por que o Senhor não se vinga dos crentes que estão morrendo lá embaixo? Meus irmãos, só para abrir um parênteses aqui. Lá na faculdade, Timóteo vai ver isso, a gente assistiu um filme do nazismo. Tem gente que assiste filme, né, de guerra nazista. Não tem noção do que foi aquilo. Eu assisti um filme que a professora passou e a gente teve que assistir, que eu passei mal. Gerivânia saiu da sala e disse, eu não consigo assistir. Né? De vídeos de pessoas que filmaram aquelas pessoas que estavam no campo de concentração e como elas eram tratadas. E quando elas estavam morrendo de fome esquelética ali, com fome, e vários centros de concentrações matavam de várias formas, mas nesse que eu assisti, quando ele estava lá já, né, naquela situação que não conseguia nem andar, chegava um cara com um martelo, metia na cabeça do cara e jogava ele lá em cima, um do outro. Era um monte assim de pessoas mortas. O cara dizendo a cena que não conseguia sentir o cheiro, a catinga do povo morto ali. Era absurda. Né? Então, é como se as almas que estão lá com Deus estão dizendo assim, Senhor, você não está vendo isso não? A gente pode questionar-se a Deus isso. Pai, por que tanta coisa ruim acontece? Eu estou com o Senhor, né? Eu sirvo ao Senhor. Por que as coisas ruins acontecem com aqueles que te amam? E a gente vai responder isso. Segura aí. Aí no versículo 11, Deus vai responder para essas almas o seguinte. A cada um deles foi dado uma vestidura branca. E lhe disseram que repousassem, ainda por um pouco mais de tempo, até que também se completasse o número dos conservos e os seus irmãos que ainda iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então veja, Deus está dizendo para ele,
Vocês precisam descansar um pouquinho o coração de vocês. Se acalmem, porque ainda vai ter gente que vai morrer lá embaixo. Vai ter servos meus que vão morrer também. E vocês precisam aguardar o tempo. Mas no final, o texto vai dizer, esse de Apocalipse que a gente viu 19, no capítulo 8, quando ele vai abrir o selo, no final, nos últimos capítulos, vai dizer que Deus vai triunfar sobre a morte, meu irmão. Por isso, quando eu falei no começo, que é importante que a gente se apegue à ideia de que nada fugiu do controle da mão de Deus, é porque se a gente não acreditar nisso, a gente deixa a fé. Aí a gente se questiona, por que Deus não intervém quando o ímpio prevalece sobre o justo? Davi vai questionar isso várias vezes. Senhor, até quando o Senhor vai deixar que o ímpio prevaleça sobre o justo? Mas a ideia é que Deus está nos dando condição da gente passar por um pequeno processo de sofrimento aqui para viver eternamente ao lado dele. Então é uma permissão de Deus. Deus, ele não é injusto, Deus é justo. E nada foge do controle das mãos dele. O homem é mau, o homem é perverso. Aí eu disse certa vez a uma pessoa, será que um cara que estupra e assassina um bebê, a culpa é de Deus? Não é Deus, meu irmão. É o homem, a sua perversidade, a sua malícia, a sua índole má. A questão é que Deus, ele está ali contemplando, né? Mas vai chegar um momento que ele vai dizer, basta. É até um período de tempo. Eu vou chegar, eu vou intervir na história, eu vou mudar o quadro. Vai ter um momento que ele vai dar um corte na história. Então, o problema é que eu e você, como a gente está sofrendo, a gente quer que o sofrimento acabe logo. Não é não? Se você está no sofrimento, você quer que o sofrimento acabe logo. Mas nós não sabemos o tempo de Deus. Deus está dizendo, olha, tenha calma, descanse. Eu vejo o que ele vai dizer para as almas. Eu vou dar uma roupa branca para vocês. Olha, descansem aí. Um período mais de tempo, vai haver um momento. Algumas pessoas ainda vão morrer de igual modo que vocês morreram. Mas no final, vocês triunfarão junto comigo. Quem vai triunfar com o Senhor Jesus aqui? Amém. Então, haverá um período de corte. Haverá um período em que Deus vai intervir na história. E aí, meus irmãos, aí que o profeta Joel vai dizer que é o dia da vingança do Senhor, é o dia que a graça será recolhida. Porque todos nós estamos no período da graça. Nos vivendo o período da graça, da misericórdia de Deus. Você peca, Deus dá a oportunidade para você voltar. Você sai do caminho, Deus dá a oportunidade, olha, volta enquanto há tempo, busca o Senhor quanto pode achar. A porta ainda está aberta, Deus está dando a oportunidade. Mas naquele dia, assim como o texto vai dizer que o céu ele se enrolou como se fosse um pergaminho, a graça de Deus vai ser recolhida. E aí Jesus vai chegar agora com uma grande espada para julgar. O texto vai dizer que ele vai pisar o lagar. O que é pisar o lagar? É pisar as uvas para fazer o vinho, né? Jesus vai descer com sua grande espada, com a sua coroa, para pisar o lagar. Pegar o inimigo, jogar dentro do lago do inferno e dizer, glória seja dada a Deus e ao Cordeiro que venceu. Então, esse é o entendimento que a gente tem que ter. Que mesmo diante das coisas ruins que acontecem na história, que aconteceram e que vão acontecer, você precisa ser fiel. É o que ele pede da sua igreja. Ele disse lá no preâmbulo das igrejas, seja fiel, conheça a tua obra. Ei, meu irmão, volta ao primeiro amor, preste atenção, olha onde você caiu. Deus está dando oportunidade, meu irmão. Mas vai chegar um momento que a porta vai estar fechada. E aí sim, aí é o dia da vingança. Para terminar, a gente vai para o 6º selo. Já estou avançando na hora, está atrasado. Quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio um grande terremoto, o sol se tornou negro, como um saco de crina,
a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra. Uma figura como a figueira, que quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todos os escravos e todos os livres se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e rochedos: olha, caiam sobre nós e nos esconde da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode escapar? Então, agora no 6º selo, Deus está intervindo na história. Deus está lá. Agora é o momento que a graça vai ser recolhida. Agora é o momento do dia da vingança. Ele é um prenúncio da vinda do Cordeiro. Então, o que é isso? O escritor está dizendo que a humanidade, o mundo, né, vai ser abalado pelo aquele grande dia. O universo, né, vai expressar que Jesus está chegando. Né, a gente vê aí cenas no mundo que talvez a gente nunca viu. Né, situações, o mundo está dando um prenúncio de que Jesus está voltando. Os sinais estão à porta. Então, a ideia aqui é de que antes do anjo tocar a última trombeta, vai ter ali um reboliço no mundo. Aí vai acontecer uma coisa interessante. Porque o que é que o homem tem mais medo na vida? De morrer. O homem tem medo de morrer. Ele pode ser o caba mais do mundo. Quando ele está ali entre a vida e a morte, ele tem medo de morrer. Aí o texto está dizendo aqui que quando Jesus começar a raiar, que as coisas acontecerem, aí vai ter rico, vai ter homem grande, vai ter rei, que eles vão fazer o quê? Fugir. Não é isso que o texto diz? Versículo 15. Os reis da terra, os grandes, olha, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderão. Por que se escondem? Porque a gente sabe que nós somos pecadores. Deus não vai tomar ninguém como inocente. Quando Adão pecou, quando Deus chamou, ele foi para onde? Se escondeu, porque ele sabia que ele tinha errado. O homem sabe que ele está no caminho errado. Não tem como ele dizer que sempre vai haver, no dia da morte, o cara tem medo. Só que nesse dia aqui, ele vai chegar para dizer: olha, se esconda para monte, caia sobre cima da gente aqui. Não deixa que aquele que está sentado sobre o trono, veja que ele vai dizer, aleluia. Ele vai dizer no verso 16: diga aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e não escondam da face daquele que se assenta no trono. Eles sabem que serão julgados. Só que o Salmo vai dizer que, olha, da onde eu fugirei da tua presença? Se eu fugir para o céu, o Senhor está lá. Se eu for para o mais profundo do abismo, o Senhor está ali também. Ninguém fugirá da presença de Deus no último dia. E aí sim, aí os grandes, os poderosos, o dinheiro não vai comprar a salvação de ninguém. Não é o teu carro do ano que vai comprar a tua passagem para morar no céu, mas é a tua fidelidade com Deus. Então, no verso 17, para terminar, ele mesmo, próprios homens, os próprios ímpios, vão dizer: chegou o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro. Então, é nesse dia aí que muitos tentarão buscar a Deus, mas não tem mais tempo. Não vai ter mais tempo para isso. O período da graça passou. Agora é o período da ira. O texto vai dizer a ira. É o cálice da ira que vai ser derramado sobre a humanidade. Então, que Deus possa aplicar essa palavra nos nossos corações. Sei que é um texto bem, vamos dizer assim, que causa talvez até um pequeno medo na gente. Mas eu digo a vocês, meus irmãos, não é fácil servir a Deus.
Você pensa que servir a Deus é uma coisa qualquer? Você pensa que servir a Deus você serve a Deus porque é bonito você vir para a igreja e botar uma Bíblia debaixo do braço? Tem muita gente hoje em dia que quer ganhar voto dizendo que é crente. Tem muita gente aí que quer ganhar seguidor no Instagram dizendo que é crente, que serve a Jesus. Mas servir a Deus é passar por essa tribulação aqui. Servir a Deus é morrer pelo Evangelho. É alguém com a arma na sua cabeça assim, negue Jesus. Eu não nego Jesus, pode me matar, pode fazer o que você quiser comigo. Eu não nego Jesus, que Ele é tudo para mim. Então, o céu é alcançado à força. A gente precisa estar sempre ciente que vamos passar por problemas. Pastor, vai dificultar ainda mais? Vai apertar ainda mais. Pastor, vai ser difícil? Vai. Pastor, a gente vai passar por um aperto grande de mercado? Vai. Mas no final, Jesus vai vir buscar a gente. Né? Então, o texto vai dizer, do que adianta? Jesus vai dizer, não tema aquele que pode matar teu corpo, mas tema aquele que, além de matar o corpo, joga a tua alma no inferno. Então, morrer para Cristo é lucro. Amém, meus irmãos?